Bem-vindos ao showcase do projeto de aceleração WipoGreen no Brasil. Nós estamos muito felizes em ter todos vocês aqui para conhecer um pouco mais sobre as conquistas desse projeto até agora. O meu nome é Sabrina Herzog, eu sou gerente de projetos na equipe WipoGreen. É um departamento da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Na sigla em português é OMP e em inglês é WIPO, e com sede aqui em Genebra. O mandato da OMP é de basicamente liderar o desenvolvimento de um ecossistema de propriedade industrial equilibrado e eficaz, enquanto que o WipoGreen apoia todo o ecossistema de inovação para acelerar a nossa transição para uma economia mais limpa e verde. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, mas primeiro eu queria muito agradecer todas as organizações que tornaram esse evento possível. Então, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil, INPI, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MIDIC, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, Programa Euroclima Plus, o Centro Brasileiro de Gestão e Estudos Estratégicos, a Ação ao Verde, ao Investe Verde, a Embaixada Real da Dinamarca no Brasil e a AgroSuíça. Então, a moderação vai caber à equipe da empresa AgroSuíça, que vai ser liderada pelo Fábio. Vou só dar algumas regrinhas aqui da casa para todo mundo estar a par. O evento está sendo gravado para registro interno da CEPAL. A gente solicita que os participantes façam as perguntas diretamente no chat e preencham os formulários de participação que devem ser enviados a cada término de uma apresentação. E isso vai ajudar a gente a direcionar as discussões e a facilitar a identificação de oportunidades de cooperação para vocês. Mas voltando um pouco ao WipoGreen, uma das maneiras da gente apoiar tecnologias sustentáveis a florescer é por meio da nossa plataforma WipoGreen. E assim que eu terminar de falar, eu posto o link da plataforma para quem tiver algum interesse. Mas basicamente é um banco de dados gratuito das Nações Unidas e funciona como um repositório de tecnologias sustentáveis, onde a gente tem mais de 129 mil artigos, 3 mil uploads de tecnologia, e o que é mais interessante, para mim pelo menos, é o matchmaking automático. Então, funciona assim, suponhamos que eu sou uma grande produtora de grãos orgânicos, eu faço uso de agricultura regenerativa, por exemplo, o sistema agroflorestal, mas eu tenho um problema sério com ervas daninhas, que eu não posso conter com herbicidas, porque a minha produção é orgânica. Então, eu estou buscando uma forma mecanizada de conter esse avanço das ervas daninhas. Aí eu me registro na plataforma do WipoGreen, eu registro a minha necessidade de mecanização e aí a plataforma automaticamente ela vai buscar soluções que tenham alguma conexão com a minha necessidade. Então, algumas tecnologias para resolver o meu problema. E aí, através de um e-mail, eu vou ser notificada dessas possíveis tecnologias que podem me ajudar. Então, essa é uma forma que nós temos. É outra forma da gente promover essa conexão entre alguém que tem um problema ambiental com alguém que tem uma solução é através dos nossos projetos de aceleração, que são projetos de matchmaking focados em um determinado desafio ambiental e em uma localização geográfica bem específica, para que a gente possa garantir que os contextos locais e a capacidade de inovação local também sejam levados em consideração. A analogia mais fácil que eu posso fazer para qualquer pessoa entender o nosso trabalho é que nós funcionamos como um aplicativo, vamos dizer, de relacionamento, só que para organizações com desafios climáticos. Então, basicamente, a gente conecta a organização que tem um problema ambiental com um provedor de tecnologia que pode ajudar a resolver esse problema. Aí, nesse contexto, nós temos projetos em andamento na China, na Indonésia e na América Latina, que nós estamos trabalhando em 4 países, aqui a Argentina, o Brasil, Chile e Peru. E no Brasil, o nosso projeto está ativo desde 2019 e é particularmente focado em desafios relacionados à agricultura climaticamente inteligente.
Então, com os nossos parceiros, a AgroSuíça, o INPI, o Ministério do Desenvolvimento, a gente conseguiu coletar desafios ambientais de norte ao sul do Brasil, cobrindo dos mais variados temas, mas principalmente relacionados à mecanização, energias renováveis e controle de pragas, mas também tem muitos outros que vocês vão provavelmente entender mais aqui no showcase aqui hoje. Então, o objetivo desse showcase é alcançar o máximo de interessados possíveis em inovação, tecnologias sustentáveis e, claro, conectar fornecedores de tecnologia com instituições que precisam dessas tecnologias, para que, dessa forma, a gente possa contribuir para reduzir o impacto climático na nossa vida. No mais, nós agradecemos o interesse de participação no evento e desejamos encontros produtivos para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, Sabrina. Gostaria de passar a palavra para o Álvaro para fazer uma introdução do projeto. Bom dia, eu sou Álvaro Werneck, eu trabalho com a empresa e com o evento do Green Rio, que é no final de agosto. Estou aqui para apresentar algumas diretrizes para o funcionamento das ações de matchmaking de tecnologias verdes. As rodadas bilaterais de negócios foram agendadas pela organização do evento, levando em consideração os perfis dos participantes. O showcase terá uma duração total de 1 hora, aproximadamente, a apresentação das tecnologias. Cada expositor terá cerca de 10 minutos e, ao final, faremos um debate com perguntas. É importante respeitar o tempo estabelecido para garantir que todos os participantes possam aproveitar ao máximo o evento. Solicitamos que os participantes façam suas perguntas diretamente no chat e preencham os formulários de participação. Isso ajudará a organização a direcionar as discussões e a facilitar a identificação de oportunidades de cooperação. No mais, agradecemos o interesse e participação e desejamos um ótimo encontro. Só li aqui algumas das orientações do evento e, enfim, e agradeço aí pela participação. Um ótimo evento a todos. Obrigado, Álvaro. Bom, eu sou Fábio Ramos, sou sócio-diretor da empresa AgroSuíça. A AgroSuíça está como parceira do projeto WIPO Green. Desde agora, eu agradeço realmente a essa relação profissional que a AgroSuíça está tendo com a equipe da WIPO. Está sendo muito está sendo muito gratificante para todos nós. Gostaria aqui de colocar aqui o agradecimento também à equipe da AgroSuíça, ao Álvaro, coordenador-geral do projeto, ao Richard Scheret, coordenador técnico do projeto, e ao Eduardo Azeredo e Gustavo Souza Lima, os agrônomos que dão suporte ao projeto. Né? Durante esses últimos 2 anos, né, o projeto WIPO Green ele traz uma inovação muito importante para o setor agro brasileiro, que é trazer o acesso e trazer a informação das novas tecnologias. Nós poderíamos até não estar chamando de novas tecnologias, já que algumas delas, durante os últimos 20, 30 anos, foram desenvolvidas aqui no Brasil. Né? Esse projeto também ele tem um pioneirismo de ter articulação aqui na América do Sul com a Argentina, o Peru e o Chile, o que também traz uma oportunidade para todos esses países para trocar informações tecnológicas e entender esse momento que estamos passando, que é um certo momento de uma revolução agrícola, eu chamaria. Né? Nós acreditamos assim que todas as tecnologias que foram levantadas a partir do levantamento de demandas retratam uma mudança de perfil, né, nos modelos de produção de alimentos. Né? Nós temos 3 eixos focados, como a Sabrina levantou, né, que é o eixo de controle integrado de pragas, o eixo de mecanização agrícola e o eixo de energia renovável, aonde nós levantamos diversas tecnologias que algumas delas selecionadas vão ser apresentadas aqui no dia de hoje. Eu peço a todos, reforçando que estão acompanhando o nosso evento, que lancem no chat as suas perguntas a cada palestrante e, ao final da apresentação de todos, nós vamos ter um debate. Cada palestrante tem de 10 a 12 minutos para apresentar as suas tecnologias e gostaria também que as apresentações
posteriormente à apresentação, sejam compartilhadas a todos os nossos convidados do evento, né? Nós fizemos uma seleção de algumas tecnologias que vão para além dos temas citados. Quando nós falamos em controle integrado de pragas, e nós vamos aqui entender algumas das tecnologias que foram convidadas, elas não só atendem ao controle integrado de pragas, mas como elas também vão em direção a um equilíbrio de solo, vão em direção a um modelo sustentável de produção de alimentos e também de preservação ambiental, né? Nós vamos ter 3 palestrantes, né, para poder ouvir aqui a questão sobre o controle integrado de pragas. A Go Solos, a Vânia Pankevic, que é sócia e fundadora da empresa. A Go Solos é uma empresa que vem trazendo um pioneirismo na análise microbiológica do solo através de metodologias de análise genética do solo, né? Posteriormente, vamos ouvir a Verte Agrotecnologia, com a Mariane Comitan, que é a coordenadora técnica, que também traz uma tecnologia pioneira de fertilização de solos através de compostos quelatos do solo, né? E vamos ouvir a Daunim Brasil, do Gustavo Roque da Mata, que é gerente comercial, que é uma empresa que está desenvolvendo um produto que é o Fitonim, que é o óleo natural de Nim, que também, né, age como fungicida e inseticida. Posteriormente, nós vamos ter uma apresentação de mecanização sustentável do solo com a empresa Guarani, com a Vanessa Bianchi, que é gerente de marketing. A empresa Guarani é, sem dúvida nenhuma, uma empresa que vem tomando frente no Brasil ao atendimento dos pequenos e médios produtores com relação a máquinas, implementos e equipamentos. E eles vão apresentar algum equipamento que é um pulverizador costal a bateria. E o encerramento da nossa apresentação é no tema energia renovável com a Irrigasol. O Júlio Dalben, que é proprietário da empresa, vai apresentar para nós um inversor solar do Irrigasol para sistemas de bombeamento de água. Eu espero que todos aproveitem bem o evento e eu gostaria agora, então, de passar a palavra para a Vânia, da Go Solos, para ela compartilhar a apresentação dela e nós iniciarmos aí o nosso evento com os palestrantes. Muito obrigado. Obrigada, Fábio, pela introdução. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que vocês enxergam a tela do slide correto, né? Sim, está visível bem, Vânia. Beleza. Bem, eu vou falar aqui um pouco da Go Solos, né, do que a nossa empresa faz, mas antes eu queria chamar atenção para algo bem importante, que é esse movimento, né, que existe da migração de uma agricultura convencional para uma agricultura sustentável, né? Porém, essa migração ela é complexa. Ali a Sabrina falou inicialmente com exemplos bem claros e entender, na verdade, a microbiologia do solo é um dos primeiros passos para a gente entender a situação atual e buscar a melhoria dessa microbiota, né? O solo ele é o maior ativo da agricultura e olhar para ele de forma ampla e diversificada é essencial para que a agricultura regenerativa e sustentável ela se torne uma realidade, né? E existem várias ferramentas para fazer essas medições, mas elas precisam existir, né, essa métrica, né? Cada solo tem uma condição específica, cada região tem um clima específico, né? E o tipo de manejo ele vai variar conforme essas condições. Então, a Go Solos é uma empresa que tem como propósito trazer essas informações, né, para diferentes segmentos do mercado da agricultura. A Go Solos é um segmento de negócio da Go Genetic, então a Go Genetic é uma empresa de Curitiba, no sul do Brasil, e a Go Solos tem como propósito específico desvendar a genética do solo, né? Então, que é conhecer o DNA do solo e o poder dos micro-organismos na produção.
E por que a gente fala de genética do solo? Porque a gente está falando dos micro-organismos, né? Então, o solo, ele é composto por esse tripé físico, químico e biológico. O conhecimento da física, da química do solo já é bem difundido, né? Já é são serviços, medida que os agricultores já fazem há muitos anos e colaboram e muito para que sejam tomadas importantes decisões com relação ao manejo, inclusive de uma agricultura sustentável. O tripé biológico, ele também é essencial, porém pouco medido ainda, né? E quando você não monitora o solo, existem algumas consequências, né? Então, você aumenta o risco de doenças, porque você não conhece exatamente o que está acontecendo ali, uma menor ciclagem dos nutrientes, rizosfera ineficiente, perda de estrutura dos agregados do solo e uma perda da superficialidade do solo, que é a capacidade do solo lutar, vamos dizer assim, contra intempéries, sejam elas bióticas ou abióticas, né? Então, os benefícios da gente monitorar o microbioma do solo é justamente caminhar para esse conhecimento, né, do solo, para que ele possa se tornar cada vez mais sustentável. Essa sustentabilidade, ela não ocorre de um dia para o outro, nem de uma safra para outra, é algo a longo prazo, né, médio a longo prazo, e os micro-organismos têm um poder muitas vezes invisível nesse processo, porém ele é mensurável. Então, quando a gente fala, né, do DNA do solo, a gente está falando dos micro-organismos que habitam esse ecossistema, que muitas vezes é liderado pela própria raiz. Então, a raiz tem essa capacidade de atrair o que é benéfico ou maléfico, né, ali para o solo. E aí as características principais quando você conhece, monitora e aplica um manejo específico, é o aumento da produtividade, a sustentabilidade, né, a caracterização desse solo, você avalia os riscos de doenças e consegue controlá-las de forma mais assertiva, mais sustentável, e acompanha a evolução da sua lavoura, fazendo com que esse solo realmente tenha uma boa produtividade e sustentabilidade ao longo dos anos. Como especificamente que é o nosso trabalho, né? Então, nós somos uma plataforma de análise biológica do solo, porém, a análise não acontece dentro da plataforma, a análise é feita dentro do nosso laboratório, nós temos um laboratório de análises genéticas, onde a gente usa o sequenciamento genético. Então, uma tecnologia altamente utilizada para a medicina, né? E que a gente aplica hoje para a agricultura. Então, a gente faz a separação do DNA, né, dos micro-organismos que estão ali presentes com outras partes do solo que não têm interesse. A partir da análise desse DNA, a gente consegue, através da análise num banco de dados, entender o que existe dentro de micro-organismo ali e como que eles afetam a cultura instalada em uma determinada lavoura. Então, o primeiro passo realmente é essa análise genética, então o solo chega até o nosso laboratório, a gente faz o sequenciamento, o resultado é expresso em 3 grandes áreas, que é o risco de doença, a saúde do solo e a sustentabilidade, e ao final a gente faz uma entrega técnica focada, porque o dado em si, ele não tem valor se ele não é bem interpretado, né? Então, a forma como a gente encontrou de interpretar esse dado, entregar um valor realmente para a agricultura, é colocar esses resultados em 3 grandes áreas. Então, dentro do risco de doença, a gente avalia a presença de um patógeno e dos possíveis agravantes ou não da presença desse patógeno, porque a presença de um micro-organismo que causa doença, ela não é determinante para o aparecimento da doença. Pode ser que ele esteja ali num equilíbrio e não necessariamente precisa existir aplicação de um determinado produto. Então, é importante conhecer o contexto do solo para que você tome decisões assertivas. A saúde do solo, a gente vai medir a presença dos micro-organismos benéficos, que são altamente aplicados, né, no Brasil, principalmente. Os biológicos têm tomado cada vez uma porcentagem maior dentro dos insumos vendidos na agricultura, e saber se eles existem lá, a quantidade que eles têm, a ação que eles podem potencialmente estar tendo ali é importante. E a sustentabilidade, que são medidas de riqueza, de dominância dos micro-organismos, onde
na ciência amplamente utilizado para medidas de ecologia, de ecossistema, de biodiversidade, podem ser aplicadas também para a gente avaliar a sustentabilidade do solo. Então, como eu falei, na análise de risco de doença, a gente verifica principalmente a presença de patógenos específicos, de outros patógenos, de biodiversidade local do solo, né, de micro-organismos, de biocontroles específicos, né, organismos que vão controlar a presença desses patógenos e de outros micro-organismos benéficos. A gente já calculou mais de 30 riscos de doença, nós temos índices específicos que trazem para o nosso cliente, né, para o produtor final, um índice de baixo, médio e alto, para que ele consiga, de forma mais clara, entender, né, o que está acontecendo no solo. A segunda etapa é a parte de saúde do solo, onde a gente vai avaliar características como fixadores de nitrogênio, solubilizadores de nutrientes, promotores de crescimento e de fito-hormônios, sideróforos, fungos micorrízicos e outros biocontroles. Então, essa parte dos nossos resultados são bem específicas e, dependendo do nosso cliente, ela pode ser focada numa área ou noutra. E a parte de sustentabilidade, a gente vai, então, avaliar os índices de biodiversidade, comparar dentro de uma base de dados que ela é sempre curada e atualizada para entender o padrão de solo de um sistema regenerativo, principalmente, né? Existem muitos trabalhos que mostram que um solo sustentável e regenerativo, ele não tem dominância de micro-organismos específicos, né? Então, não existe um micro-organismo benéfico, existem muitos que interagem entre si. Com relação à riqueza também. Então, o solo ele é rico, ele tem uma diversidade grande de micro-organismos. Então, avaliando a presença desses micro-organismos e se existe dominância, riqueza e uniformidade das espécies, a gente aplica esses índices que trazem respostas muito valiosas com relação ao quão sustentável esse solo pode ser. Às vezes, uma aplicação, ela pode ter um aumento de produtividade e ter um benefício que a gente vê aos olhos, porém, a longo prazo, pode ser que ela não seja sustentável. Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla para que a gente enxergue a sustentabilidade de forma mais completa e complexa que ela é por si. Então, a análise do solo em si, ela precisa de duas coisas, né? Análise biológica. Há o conhecimento da biologia do solo, então, que é essa análise, o sequenciamento por si, e o conhecimento agronômico, né? Então, como eu falei, os dados por si só, eles não são suficientes para uma tomada de decisão. Precisa do conhecimento agronômico. Eu vou dar aqui um exemplo sobre essas análises do solo para que a gente consiga entender de forma mais clara, né? Então, numa região aqui de 72 hectares, no Rio Grande do Sul, foi realizado um tratamento de com biológicos e químicos no manejo da cultura de milho, porém, mesmo tendo o mesmo manejo, existiam áreas agrícolas que tinham manchas e áreas sem manchas, né? E o produtor, ele queria entender por que existia essa diferença. Quando a gente foi olhar o resultado do microbioma, da análise do solo, a gente viu que a análise sem manchas, né, que tinham menos doenças, ela tinha uma boa biodiversidade, né, ela tinha vários micro-organismos benéficos e poucos patógenos. E a área com mais manchas, com mais doença, elas tinham abundâncias de patógenos e menos biodiversidade. Além disso, a gente não só olha para a biodiversidade, mas a gente enxerga quem são esses patógenos, né? E isso é importante para um manejo direcionado. Então, aqui apresentando alguns dos resultados, né? A gente não olha apenas esses micro-organismos, a gente consegue enxergar todos os micro-organismos. Aqui, por uma questão de apresentação, eu apresento os mais relevantes. Na área com mancha, tinha Gibberella, Thanatephorus e Helicotylencos, que é nematóide, né? E fungos, né? Que podem causar danos significativos dentro da lavoura. Na região sem mancha, não tinha a presença desses patógenos. Em contraponto, na região sem mancha, tinha a presença de patógenos de benéficos, como o tricoderma, clonostax e metarrhizium. E na região com mancha não tinha tricoderma, por exemplo, que é um fungo natural do solo, né? A gente espera encontrar tricoderma em alguns lugares, né? Ele é utilizado como biológico, mas ele é natural. Então, a gente espera que tenha um pouco de tricoderma no solo, mas esse desequilíbrio
e o manejo intensivo, ele vai fazendo com que essas quantidades acabem se alterando do que seria o original. E a presença do tricoderma aqui pode indicar algo que tenha vindo de uma aplicação específica, mas pode ser também natural daquele solo, né? Aqui um segundo caso, bem rapidamente, eu vou falar sobre ele. Então, uma região maior aqui no Paraná, no estado onde a gente está, de soja, e áreas com diferentes potenciais produtivos. Porque na análise de solo hoje não existe um padrão específico, não existe uma lista que a gente diz, olha, essa aqui é a lista dos micro-organismos benéficos que eu quero que você encontre no seu solo, a gente precisa chegar nisso. Isso não existe ainda, né? E quem sabe vai existir, né? Mas os solos são diferentes. Aqui, então, a gente compara áreas. A área, por exemplo, que o produtor chama de área bem boa, área boa e área ruim. E aqui a gente faz uma comparação com índice de declividade. Então, a área bem boa, ela está numa região um pouco mais alta, fica difícil a leitura aqui. Aqui está a área boa e aqui está a área ruim. Então, a declividade também determina um pouco essa caracterização da área. Aqui a gente olha para o índice de vegetação, então, dentro dessa área, áreas com maior índice de vegetação e outras com menor índice, isso tudo é levado em consideração quando a gente está avaliando o resultado do microbioma. E o que a gente enxergou nessa área, né? Aqui, esse primeiro gráfico aqui, à esquerda, em cima, é de macrofomina, que é um patógeno que causa uma doença específica. Ele tem maior abundância relacionado ao local mais elevado do pivô. Então, essa aqui era uma região de pivô. Vânia, 1 minuto, por favor. Tá bom. Então, eu já vou terminar, esse é o último slide. Aqui nessa área de um pouco mais alto, o pivô, por conta da posição no relevo, favorece a doença que prefere áreas menos úmidas, né? Então, aqui a gente consegue traçar um índice de risco de doença maior, porque há um maior risco do desenvolvimento dessa doença. Depois a gente também verificou a presença de fusário em todo o pivô, aqui com uma maior chance, aqui uma maior quantidade, aqui uma menor quantidade, porém isso tudo depende da condição climática que não era favorável nesse local e o produtor não viu presença de fusário. E aqui outra coisa interessante que a gente pode perceber as áreas em verde mostram a presença de benéficos, e essas duas abaixo em vermelho mostram a presença dos maléficos, dos patógenos. E elas são exatamente o contrário. Onde a gente tem mais organismos benéficos, aqui no verde escuro, a gente tem menos patógenos. Onde a gente tem menos organismos benéficos, aqui no verde claro, a gente tem mais patógenos. Então, é um tipo de análise, como eu falei, que ela precisa olhar para o ponto de vista biológico, né, e levar em consideração as características agronômicas para que a gente chegue em mapas que digam o potencial risco de determinada doença, a saúde do solo e a diversidade e, principalmente, o que a gente faz com essa informação, como que a gente vai medir e aplicar um manejo específico para que essa agricultura seja sustentável, né? Eu fico à disposição aí para as discussões. Obrigada, pessoal, e aí segue os meus contatos. Vânia, muito obrigado. É altamente esclarecedor, didático e mostra realmente tecnologias que vão revolucionando a forma de lidar com o solo, né? Muito, muito bacana. Eu gostaria de reforçar de 10 a 12 minutos para cada palestrante, para eu não precisar ficar aqui, né, quebrando aqui a palestra. Eu gostaria de convidar a Mariane, da Verte Agrotecnologia, para fazer a apresentação dela sobre os fertilizantes especiais. Por favor, Mariane. Certo. Todos me escutam? Sim? Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela. Bom, pessoal, obrigada, Fábio, pela introdução. Então, o meu objetivo aqui é comentar um pouco sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia inovadora, né? A questão de utilização de quelatos de glicina em fertilizantes especiais. Eu sou responsável técnica, coordenadora técnica na Verte Agrotecnologia, que é a detentora dessa tecnologia hoje no Brasil.
A Vert Tecnologia, conceituando um pouco a empresa, né, apresentando para o público que está aí nos assistindo, ela é uma empresa brasileira que é resultado de um projeto da Fitobiotics. E é uma empresa que é formada por especialistas, por pessoas que realmente são apaixonadas pela agricultura, senão a gente não estava nesse meio. O propósito da empresa é levar soluções que possibilitem um aumento da performance das culturas aos produtores e que, ao mesmo tempo, também preservem as condições do ambiente, né? Então, sejam soluções sustentáveis. A gente busca desenvolver tecnologias nesse formato e, por isso, utiliza, dentro dos nossos produtos, a tecnologia que é a nossa, né? A nossa cara. A cara do futuro da agricultura no Brasil, né? Então, a cara do futuro da agricultura no Brasil, ela vem com um avanço tecnológico em relação àquilo que a gente utiliza no manejo das culturas. E hoje a gente diz que a gente tem um degrau tecnológico em relação àquilo que era utilizado há alguns anos e ainda continua sendo utilizado, mas com adequações e com introduções de novas tecnologias, que seriam os quelatos de glicina, ou os sais, né, que são os produtos mais utilizados ainda no mercado, mas que estão sendo introduzidas outras tecnologias para substituir essas que já estavam sendo utilizadas. E hoje a gente trabalha com um quelato que é único, que é orgânico, que é natural, que é essencial para a planta, em virtude dele estar ligado a uma tecnologia de aminoácido, que é a glicina. Então, o nosso quelato hoje, onde está introduzidos nos nossos produtos, ele é um quelato de glicina, que é um aminoácido, né? E ele é formado pela ligação desse aminoácido glicina com um ou mais nutrientes que estão balanceados dentro da fórmula e que estão em alta concentração. Então, aqui eu trago uma ilustração para mostrar como que funciona essa construção dessa molécula, né? Então, a gente tem aqui na esquerda uma imagem que reflete a condição da glicina, né? E aqui nós temos os nutrientes, principalmente cátions, né? São íons de carga positiva. E esses íons se ligam a esse aminoácido que ele tem carga negativa e formam uma molécula de carga neutra. Essa carga possibilita que a gente tenha uma boa absorção desse nutriente pela planta. E isso forma, essa junção do aminoácido com os nutrientes, forma esse quelato de glicina que está aqui à direita. Então, a gente disponibiliza os nutrientes através desse quelato de glicina. Quais são os benefícios que a gente tem através desse processo, né, de fornecimento de nutrientes através do quelato de glicina? A gente tem benefícios que eles abrangem os benefícios para a planta, mas não apenas para a planta, né, eles abrangem os benefícios para o manejo do produtor, para o ambiente, para o meio em que está se produzindo, né? Então, a gente tem aqui, elucida 8 benefícios, mas a gente sabe que tem muitos mais, né? Para as plantas, a gente cita muito a questão dos benefícios em nutrição de precisão, de trabalhar a questão de energia para a planta, o aumento da tolerância, né? Para o produtor, a gente costuma falar que, devido à característica do produto, ele traz benefícios em manuseio, né? E no operacional dele. Então, depois a gente vai dar uma entrada nesses benefícios para elucidar um pouquinho mais isso, mas para o produtor, esses são os benefícios, e para o ambiente, a gente gosta de frisar muito a questão da sustentabilidade, porque são tecnologias limpas que não geram resíduo no solo e que, assim, dessa forma, não acabam dificultando, né? A Vânia estava comentando muito a respeito da questão dos micro-organismos benéficos do solo e a interação entre as fases física, química e biológica. Então, os nossos produtos, eles trabalham também esse conceito de não gerar resíduos que possibilitem que ocorra algum tipo de desequilíbrio desses fatores aí no solo, dessas fases. Entrando um pouco dentro dos benefícios, eu vou citar apenas alguns, mas a gente gosta de reforçar que, ao ligar os nutrientes com carga positiva, né, cálcio, magnésio, zinco, manganês, cobre e ferro, com o aminoácido glicina, a gente tem um agente quelante que, além de ser orgânico, ele tem carga neutra, ele tem
tamanho pequeno e ele é totalmente disponível para a planta. O que isso quer dizer? A planta absorve os nutrientes através das folhas por meio de pequenos poros, que são ou estômatos, né? Então, são espaços bem limitados, e a forma como a planta absorve esses nutrientes, ela deve ser eficaz, e quando a gente disponibiliza as soluções ou as fontes através de fontes de tamanho pequeno ou de menor peso, isso facilita a entrada, tem uma absorção mais efetiva. E quando a gente trabalha com os quelatos de glicina, a gente ainda tem um benefício, além da questão do tamanho, que é o benefício do aminoácido glicina ser um aminoácido essencial para a planta. A planta naturalmente produz esse aminoácido. Então, ela reconhece esse aminoácido, quando ele está sendo disponibilizado através do quelato de glicina, como sendo algo essencial para ela. E isso facilita esse reconhecimento, possibilitando aí sim uma maior rapidez na absorção, e a gente tem alguns efeitos ainda em relação ao padrão de mercado, que hoje é os quelatos de EDTA, que estão aqui na linha em cinza, que são benefícios relacionados a maior absorção desses nutrientes. Então, a gente fez um trabalho com o professor Thomas Eicher, na Universidade de Bonn, na Alemanha, e esse trabalho nos indicou que a gente tem uma eficiência superior, que vai de 2 até 6 vezes em relação ao quelato de DTA. Então, mostrando realmente que não é só um avanço tecnológico na parte de manuseio desses nutrientes, mas também nos benefícios que trazem para a planta. Então, aqui no cobre e no zinco, a gente tem uma absorção de 2 vezes superior ao quelato de EDTA. Quando a gente olha para o manganês, essa absorção é superior em 3 vezes, e no ferro, 6 a 7 vezes. Então, a gente consegue suplementar de forma eficiente essa planta, e esse nutriente também é translocado de forma mais eficiente. Então, significa que se eu apliquei na folha, esse nutriente vai ser mais disponibilizado para os frutos, para os grãos que vão estar sendo produzidos, e a gente vai conseguir possibilitar, então, uma nutrição de precisão para essa planta, conforme ela realmente necessita, né? A gente também tem benefícios de sustentabilidade, porque o aminoácido glicina, quando ele é disponibilizado através do quelato de glicina, ele é utilizado de forma integral. Então, o aminoácido glicina, ele é o único aminoácido que ele não tem o formato a espectrofotometria óptica, que a gente fala, né? Que é um espelho dele. Todos os aminoácidos, com exceção da glicina, têm um espelho de si mesmo, que é os aminoácidos que a gente, quando pega o rótulo dos produtos, olha lá e diz assim, L-aminoácidos são os aminoácidos que realmente estão livres para a planta utilizar. E quando a gente olha para o aminoácido glicina, todo ele está nesse formato livre. Então, os nossos produtos, eles disponibilizam, além do nutriente, também o aminoácido glicina em alta quantidade, e isso possibilita que a gente tenha um aproveitamento desse aminoácido assim que a planta utiliza esse nutriente. Então, ela utiliza o nutriente e libera o aminoácido. Para quê? Para algumas funções metabólicas do seu desenvolvimento. Então, depois eu também vou comentar um pouquinho sobre esses benefícios metabólicos. Então, todos os ingredientes desse quelato de glicina, eles são realmente utilizados pela planta. Isso faz com que a gente tenha um manejo de alto desempenho, um manejo que é sustentável, porque não gera resíduos, né, não gera nenhum acúmulo ao ambiente e também não tem risco para o usuário. E se algo que pode acontecer, né, em virtude do momento da aplicação, a gente nunca espera, mas, por exemplo, se o produtor fizer a aplicação e esse produto ele for, de certa forma, em algum momento lavado pela precipitação, ele vai entrar em contato com o solo, mas ele também vai ser utilizado pela planta via raiz, ou então vai ser metabolizado pelos micro-organismos do solo. Os micro-organismos também produzem glicina, também utilizam aminoácidos, então a gente não tem uma interferência no desenvolvimento desses micro-organismos. Então, ele é um produto que preserva também o solo. Os benefícios metabólicos que eu comentei, a gente gosta de relacionar muito os benefícios à questão da participação da glicina como um agente precursor da produção de clorofila. Então, na síntese de produção de clorofila,
a glicina é um dos componentes essenciais para que se ocorra a produção desse pigmento. A clorofila em si, ela é o pigmento que gera toda a energia para a planta fazer a fotossíntese e gerar o açúcar, que é o que vai dar força primeiro para ela crescer e depois que vai dar força para ela desenvolver, né, as suas estruturas de folha e também a sua produtividade, ou seja, os frutos e os grãos, né? Então, um tomate mais adocicado, um grão de maior tamanho, está totalmente relacionado à geração de açúcar decorrente da fotossíntese. Então, quando a gente tem um componente básico da geração de clorofila, a gente participa ativamente do produto, da fabricação do produto final. E a gente está disponibilizando através dos produtos a glicina em alta concentração, logo a gente vai estar intensificando essa produção de clorofila. Em geral, quais são os aspectos visuais ao aplicar o produto que o produtor observa, né? Principalmente um aumento da coloração verde, uma intensificação da coloração verde, que é o que é representado por esses trabalhos que a gente realizou em diferentes instituições de pesquisa aqui no Brasil e fora do Brasil também, onde a gente teve aumentos de 4 a 26% no teor de clorofila. E com isso a gente maximiza os ganhos em produtividade. Mas é importante comentar também, aqui eu elucidei a questão da participação da clorofila, mas é importante mencionar também que a glicina ela participa como precursora também de outras substâncias, como, por exemplo, a glutationa sintetase, que é uma substância que atua na sinalização do estresse da planta e na ativação das defesas da planta em relação a diferentes condições de estresse, inclusive estresse abiótico, né, e estresse biótico. Então, estresse causado pelo ambiente, estresse causado pela presença de organismos e pragas. Então, ao atuar nesse processo, a gente tem benefícios importantes para a planta em relação a aumento da sua tolerância e aumento da sua capacidade de defesa. Um minuto, Ok, Mariana, por favor. ok. Então, também temos os benefícios de tolerância ao estresse, que eu comentei, onde a gente tem uma participação do aminoácido na geração de enzimas, porque a função básica de um aminoácido é produzir proteínas, né? Enzimas são tipos específicos de proteínas que precisam de um substrato e muitas vezes do micronutriente ativador dessa enzima. Então, a gente atua aumentando a tolerância da planta no seu sistema antioxidante através de produção de aminoácidos, de enzimas, né, que atuam nesse processo de aumento da tolerância da planta. Então, a gente tem benefícios bem interessantes em relação a esse processo. Um outro benefício é a questão de trabalhar produtos que tenham alta concentração de nutrientes e aminoácidos, e com isso a gente consegue fazer com que as doses utilizadas elas sejam mais ajustadas às necessidades. Então, a gente consegue trabalhar uma condição um pouco mais propícia para a manipulação desse produto e trazendo maior conveniência para o produtor. Só falando rapidamente sobre as soluções, a gente tem duas linhas, né? Uma linha que é uma linha de manejo sob medida, porque contempla uma nutrição mais direcionada, a um momento mais específico. Ela trabalha um fornecimento de mais energia, uma maior tolerância ao estresse em decorrência dos nutrientes e da glicina, a relação entre eles dentro da planta, que é a linha Zenith, e uma linha mais focada exatamente a correção de deficiências, né? Que é uma linha focada na nutrição de precisão, que trabalha a questão de maior segurança no dia a dia do produtor estar corrigindo efetivamente aquilo que ele tem de objetivo. Agradeço, Fábio, ao Aipo e à AgroSuisse, né? E fico à disposição aí para tirar dúvidas do pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariane. Reforço para quem tem interesse de entrar em contato com os palestrantes, preencher o formulário que está no chat e poder depois ter um contato e um aprofundamento sobre o detalhamento. Eu gostaria de convidar agora o Gustavo Roque da Mata. O Gustavo é um elemento hoje, um profissional que faz uma verdadeira revolução em todas as regiões do Brasil, com destaque na região Nordeste. Eu gostaria que ele apresentasse para mim, para todos nós, a Downin Brasil, que vem com um produto também revolucionário no mercado. Não sei se o Gustavo já está pronto aí, Gustavo. Olá, Fábio. Sim.
Você pode dividir sua apresentação, compartilhar ela. Vocês estão me vendo, pessoal? Estamos te vendo, mas falta compartilhar a apresentação. E agora? A apresentação entrou, se botar em tela cheia, que vai ficar... Peço 10 a 12 minutos, Gustavo, por favor. Tá. Bom dia a todos. Muito obrigado à IP Green e a Fábio da AgriSuisse pela oportunidade. Vocês estão me escutando? Sim, escutamos bem, Gustavo. Pode seguir. Tá. Meu nome é Gustavo Santa Clara Roque da Mata. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e desde 2004 eu venho desenvolvendo um trabalho por onde eu passo, que a gente hoje está chamando de tecnologias regenerativas, que a gente visa melhorar a biota do solo, nutrir as plantas e fazer com que a fazenda tenha uma produtividade melhor, consiga controlar pragas e doenças, e com isso a gente consiga desenvolver uma agricultura ecologicamente correta, sem danificar os solos, sem destruir a biota e nem contaminar as pessoas que estão envolvidas no processo. Uma nova abordagem, eu preciso tirar isso aqui, esse negócio aqui de cima, cara, tá em cima do meu. Uma nova abordagem agrícola e biológica de manejo nutricional e fitossanitário está revolucionando a agropecuária no Brasil hoje. Graças a Deus, nós fazemos parte disso, tá? Como vocês podem ver, uma flor de berinjela orgânica. Antigamente a gente tinha aquela ideia que a berinjela era pequena, orgânica e tal. Não, negativo. A berinjela, ela cresce grande do início ao fim, quando o solo está suprido com todos os nutrientes minerais essenciais para a genética expressar na fenologia da planta. Então, o sucesso dessas novas tecnologias biológicas integrativas que a gente trabalha, de regeneração do solo, depende de pessoas que acreditem nela. Como nessa foto você pode ver desde o dono da fazenda, o empresário que acreditou na minha proposta, e o gerente da fazenda que foi capacitado para liderar uma equipe da fazenda e aplicar essas tecnologias. Então, hoje, a gente tem estratégias que são essas que eu trabalho aqui, que é as estratégias e insumos agrícolas utilizados hoje na agricultura regenerativa. Então, a nossa consultoria do Verde, ela trabalha com compostagem orgânica profissional, eu trabalho com remineralizadores de solo, a gente começa com pó de rocha, e se a gente conseguir registrar no Ministério da Agricultura, ele ganha uma nova denominação chamada remineralizadores. Hoje também a gente trabalha com implementos agrícolas adaptados, tipo o drone, é um exemplo do que a gente está evoluindo para isso, usando os micro-organismos, espalhando os micro-organismos nas fazendas. Eu trabalho também conhecendo o terroir de cada fazenda, que a gente sabe que cada fazenda, antes do dono chegar lá, antes do agrônomo chegar lá, os micro-organismos já habitam aquela fazenda. Então, você sabendo o terroir da fazenda, a gente sabe quais são os organismos do bem que estão trabalhando ali como verdadeiros soldados, dia e noite, para a fazenda. Isso a gente tem que selecionar. A apresentação da Mariana mostrou bem isso antes, quando ela mostrou as análises de solo, e também eu gostaria de parabenizar a última apresentação, falando da glicina. Em 2004, quando eu comecei a trabalhar com glicina e zeatina, a gente viu uma revolução na agricultura no Nordeste, principalmente na área de cana-de-açúcar, onde eu comecei a trabalhar com esses fertilizantes especiais, que são um divisor de águas numa fazenda. Algas marinhas, a gente hoje tem um trabalho muito forte com as algas marinhas, as Capaficus alverese,
vai ser a alga marinha que vai, no futuro próximo, substituir a Ascophyllum nodosum, que é a queridinha hoje de todo biofertilizante. Então, eu também trabalho com plantas de cobertura, adubação verde e coquetel de espécies, que são os blends, que é uma verdadeira revolução. Hoje, o meu foco principal são os extratos botânicos, especialmente o indiano, que eu vou falar um pouco mais dele. Trabalho com os óleos essenciais, principalmente o de alho e o de laranja, que é o D-limonene, e com isso a gente tem um baita de um produto. Uso também os macros e os microbiológicos no controle de pragas e doenças. Tudo que eu estou falando, pessoal, ele foi baseado em muito trabalho científico, muito trabalho desenvolvido pelas empresas de renome na França, que eu fui desenvolver esse trabalho na cana-de-açúcar, isso em 2004, quando eu comecei a fazer experimentação com fosfato natural reativo e com muita adubação à base de algas marinhas que continha glicina, betaína, zeatina e todos os aminoácidos essenciais para o pleno desenvolvimento das culturas. Então, pegamos áreas de tabuleiros costeiros no Nordeste, solos bastante pobres quimicamente, e conseguimos desenvolver um excelente trabalho, mostrando que, a partir de um equilíbrio do solo, você consegue adubações muito superiores. Então, aí, quando eu iniciei, trabalho na cana-de-açúcar, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, no Nordeste como um todo, com adubações especiais, fosfatos naturais, extratos de algas, e a gente conseguiu uma verdadeira revolução. Compostagem também, a gente foca muito nisso, que é você saber quanto falta no seu solo. Eu gostei muito da apresentação da colega anterior, falando da importância daquele modelo de análise que ela faz, porque a matéria orgânica no solo é uma verdadeira necessidade, né? Não só dos micro-organismos, para eles poderem se desenvolverem, mas também como ter um conforto térmico no solo. Então, a gente faz hoje trabalho de grande calibragem de matérias orgânicas e os pós de rocha também fazem parte disso. E os remineralizadores hoje são uma baita de uma ferramenta. E hoje eu tenho trabalhado, todas essas imagens que vocês, senhores, estão vendo, são de trabalhos meus, são de trabalhos das minhas consultorias, da do Verde, nas áreas que a gente trabalha, nas fazendas. Tá? Então, hoje a gente tem um trabalho forte também com os macrobiológicos. O Crisopídeo é um exemplo sério disso, um verdadeiro soldado da fazenda, quando ele é aplicado de forma correta. Ele é o bicho lixeiro vulgarmente conhecido, ele faz uma verdadeira limpeza, deixando só os do bem, para com que as safras, não só de milho, soja, mas todas as culturas agrícolas tenham sucesso. Micro-organismos eficientes, a gente tem uma foto belíssima aqui de um arroz colinizado com tricoderma, que é um micro-organismo do bem, foi até mostrado na apresentação. Quando ele tá no solo, o solo se desenvolve muito bem, protegendo a lavoura, protegendo a raiz das plantas para o sucesso. E o micro-organismo, ele pode ser também adquirido e desenvolvido dentro da fazenda, dentro da propriedade, ele pode ser desenvolvido. Então, aí é um exemplo de micro-organismo que eu desenvolvi na mata, no dendê e no bambu, e fiz um blend, 3 blends para a fazenda. Inclusive, coloquei nome e sobrenome. Então, hoje, as algas marinhas hoje estão um sucesso, principalmente a Ascophyllum, tá? E aí, hoje, é a mais usada no Brasil, a laminar, a litotame também, que a gente usa desde 2004, e hoje o sargaço também aparecendo. Eu mostrei aqui um pouco do algem, que é um baita onde tem a glicina, que a colega acabou de mostrar aí, tem 133 ppm de glicina, e os outros aminoácidos importantíssimos para o desenvolvimento das culturas. E, no fundo, uma foto mostrando uma fazenda de Capaficus alverese, que é a alga marinha que eu estou trabalhando ultimamente. Estamos com a fazenda marinha no Rio de Janeiro, e aí a gente vai ter a alga disponível para todo o mercado brasileiro. E essa alga vai substituir a Ascophyllum, sim, porque ela é melhor do que a Ascophyllum, por ser
brasileira, adaptada ao trópico e não de clima frio feito é. E aí a gente mostra o espetáculo de enraizamento inicial, uma fazenda de melão exportação. Toda essa produção de melão vai para a Europa, Inglaterra, França, Suíça, e pouco fica aqui no Brasil. Porém, o cuidado e a atenção com as fases iniciais são importantíssimos. E aí a gente faz esse trabalho junto com nossa consultoria. Eu vou passar um pouco, porque eu tenho 12 minutos, e eu vou falar um pouco sobre o Fitonin. O Fitonin é o mais poderoso óleo de ninho do Brasil, e ele é uma exclusividade nossa. Nós importamos da Índia o óleo de ninho puro, e a Dawin, ela tem a sede em Santa Catarina, e a gente atende todo o Brasil. Por que o óleo de ninho? Porque o óleo de ninho ele tem uma sinergia, uma compatibilidade com os biológicos. E hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com a biota do solo. E a gente tem que trabalhar não só a parte aérea, no equilíbrio da parte que fica embaixo, que é o subsolo. Muita gente esquece o subsolo. E foi muito bem falado nas duas apresentações anteriores à minha, que a importância de você conhecer a biota do solo. Hoje eu venho fazendo um trabalho tipo o Fitonin de controle de pragas e doenças na agricultura, porque ele é registrado no Ministério da Agricultura com dois registros. Ele é registrado como fungicida e ele é registrado como inseticida. Então, ele, como fungicida, a gente fez um trabalho com oídio e deu um resultado espetacular, e ele foi registrado como fungicida. E, como inseticida, a gente registrou ele como para mosca branca. Porém, ele tem um amplo espectro de ação, por causa das características químicas das moléculas presentes no óleo de ninho, que são os triterpenoides, que são substâncias químicas naturais, provenientes do óleo de ninho, que eles têm um vasto espectro de ação na classe insecta e na classe fúngica, que atacam a agricultura atualmente. Então, hoje a gente tem um verdadeiro arsenal para combater as pragas e as doenças na agricultura sem o uso de defensivos químicos. Então, esse produto ele é nosso, ele é proveniente da extração a frio das amêndoas, do kernel das sementes do ninho indiano. E a gente consegue trazer para o Brasil e fazer esse trabalho de controle de pragas na agricultura. Hoje a gente tem grandes áreas no oeste da Bahia, no sul do Piauí, aplicação aéreas, usando o Fitonin, a gente usa 300 ml por hectare, e a gente consegue definitivamente controlar a cigarrinha no milho, que ela é transmissora do enfesamento e está causando um verdadeiro prejuízo à lavoura brasileira hoje. Graças a Deus, a gente vem trabalhando no manejo, nas fazendas, e conseguindo um excelente controle desta praga, importante praga agrícola, a cigarrinha. Na cana-de-açúcar também, a gente trabalha ele junto com os micro-organismos, os biológicos, o Bovéria, e o metarrísio, e o óleo de ninho, o Fitonin, e aí, com isso a gente consegue controlar bem a cigarrinha na cana-de-açúcar, nas pastagens e no milho. E eu fico feliz de estar apresentando isso para vocês, para os senhores, para as senhoras, porque a gente tem que mudar a chave da agricultura brasileira com os bioinsumos. Os bioinsumos chegou para revolucionar a agricultura brasileira e diminuir a carga de defensivos químicos que tanto fazem mal à saúde humana, animal e a biota do solo para com os micro-organismos. 1 minuto, Gustavo. Então, passando rápido em outros bioinsumos estratégicos, tem esse aqui, que é um extrato botânico, que é óleo de alecina, que é alho, e o D-limoneno, que é do citros. É exemplo de outro micro-organismo que a gente trabalha também em parceria com o nosso óleo, que é os tricodermas, os bacilos subtilis, os amiloliquefaces. Também tem o megatério, que é solubilizador de fósforo e excelente.
Eu conheço os micro-organismos e trabalho com materiais do mar há bastante tempo, já fui engenheiro agrônomo da Ilha Fernando de Noronha, e sei que no mar a gente tem todos os micro-organismos que a gente precisa. Então, obrigado por acreditar nessa nossa agricultura nova. Vamos deixar esse legado para as novas e futuras gerações da agricultura do Brasil. Meu nome é Gustavo Santa Clara Roque da Mata, eu sou engenheiro agrônomo e desde 2004 eu estou labutando na agricultura orgânica, regenerativa e convencional, trabalhando com os bioinsumos. Aqui estão meus contatos, vocês que quiserem falar comigo. Isso é um terraço que eu fiz, uma curva de nível, para um plantio de batata doce, inhame e cará, e ficou muito bem desenvolvido. Esto se desarrolló muy bien con el uso de nuestros bioinsumos y la cosecha fue Of sugarcane, corn, sweet potatoes, and so forth. I'm very much interested in talking to White. Tecnologia regenerativa, então meus contatos, e eu fico aqui à disposição dos senhores. Muito obrigado, Gustavo. Fica muito claro com a sua apresentação que é um conjunto de tecnologias que podem ajudar a melhorar o desempenho da agricultura brasileira, principalmente de uma agricultura limpa. Muito obrigado, Gustavo. Peço também que todos tragam no chat algumas perguntas, se tiverem, e quero convidar a Vanessa Bianchi, da Guarani, para a abordagem sobre o tema de mecanização sustentável e a apresentação da sua tecnologia. Pode dividir com a gente, Vanessa. Estamos com um pouquinho de atraso, então eu peço 10 a 12 minutos para cada palestrante. Ainda temos mais 2 apresentações. Perfeito. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Ouvimos bem. Sim. Gustavo, pode desconstruir aí isso. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Vanessa, fica à vontade. Vocês estão vendo a minha apresentação? Positivo, Vanessa. Muito bom. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Muito obrigada a todos por essa oportunidade de a Guarani poder se apresentar também aqui no evento, mostrar um pouquinho do nosso trabalho em relação à sustentabilidade, tecnologia, inovação e agricultura sustentável. A Guarani, eu queria introduzir, antes de começar falando a respeito do produto, a Guarani está fazendo 100 anos de empresa. Eu sou Vanessa, sou gerente de marketing aqui da empresa. E não é qualquer empresa que faz 100 anos, né? Para fazer 100 anos, você precisa ter um trabalho muito sólido, muito sustentável, para que a empresa possa garantir o seu futuro. E tem uma palavra que o Fábio falou no início da apresentação dele, que representa muito do que a Guarani pensa como futuro da agricultura e do planeta, que é equilíbrio. Essa é uma palavra que é muito importante para a gente, e a gente se respalda no equilíbrio da produção, no equilíbrio do corpo humano, no equilíbrio do trabalho, para que tudo isso possa impactar positivamente o trabalho que é feito no campo e, com isso, a produção de alimentos, o fortalecimento da agricultura, tanto no Brasil como no mundo. Hoje a gente trabalha e atua nos 5 continentes, em mais de 80 países, e esses 100 anos representam realmente todo esse trabalho de equilíbrio que a gente busca na vida no campo. Por conta desse trabalho, nós somos parceiros de muitas universidades e muitos institutos no mundo inteiro, e esse trabalho vem sendo desenvolvido buscando-se todos os tipos de tecnologia para melhorar os nossos produtos, ou seja, os nossos equipamentos, para que eles possam desenvolver melhor o trabalho do homem e da mulher no campo. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês hoje é o resultado de um desses trabalhos. Nós temos várias frentes de trabalho que nós estamos constantemente pesquisando e buscando soluções. Esse é um deles, é um trabalho que é bem visionário, no sentido de ergonomia
e melhoria da função do produto, do equipamento que nós temos hoje no campo, para desenvolver melhor o trabalho de fitoproteção, de fitonutrição, de quem utiliza equipamentos de pulverização no campo. Vanessa, pode colocar a tela cheia, por favor. Aqui não está aparecendo? Aqui embaixo, não, a tela não está cheia. Espera aí, deixa eu ver aqui. É só ir embaixo aí na tela cheia, aqui no rodapé. Aí, ficou ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. O equipamento que nós desenvolvemos para aplicação no campo, deixa eu ver se eu consigo apresentar. Ficou com uma lateral ali do próximo slide. Eu acho que você tem como colocar só o slide na tela cheia. Deixa eu parar meu compartilhamento e alterar aqui só um pouquinho, que eu já vou fazer de um jeito mais fácil. Señora Vanessa, ¿podría darle en la parte superior izquierda donde dice exhibir configuración? Ahí le da clic y le da duplicar presentación, dos slides. Es la segunda opción. Perfeito. Agora, pronto. Muito Ahí bem. está, perfecto. Vamos Muchas lá. gracias. Então, esse produto ele é uma inovação nossa, que nós lançamos no mercado no final do ano passado. Ele é um pulverizador costal, mas ele tem algumas diferenciações em relação aos tradicionais pulverizadores costais que existem no mercado. Ele, além de ser um costal a bateria, ele tem todo um trabalho de ergonomia pensado para tanto o corpo feminino como o corpo masculino. Explicando um pouquinho para vocês dos desenvolvimentos que nós fizemos de pesquisa, nós buscamos a referência das mulheres na África. A mulher na África é uma integrante do dia a dia do trabalho muito fortemente no campo, né? Ela atua fortemente, são mulheres que atuam no campo diariamente com pulverização, com todos os processos. Aqui no Brasil a gente também tem muito isso, mas na África é um ponto de diferenciação do mercado, a mulher atua muito fortemente. E nós entramos em contato com a FAO-ISO, que é a Fundação das Nações Unidas, e com também o escritório Sheres Hayashi, e nós desenvolvemos uma família de pulverizadores voltados para o corpo, principalmente feminino, mas também o masculino, a questão de ergonomia. Então, a gente tem produtos que foram pensados e desenvolvidos para a questão de menor esforço no campo, de melhor usabilidade e eficiência desses produtos. Nós realizamos um ano aí de pesquisa com a FAO-ISO e com o escritório Sheres Hayashi. Fizemos pesquisa com mulheres no campo para entender a força da mulher e a força de uso, peso, dimensões. E, em cima disso, nós desenvolvemos um produto, então, que é a família Balance, relacionado a equilíbrio, como eu falei para vocês aí no início, que são produtos realmente idealizados com design específico para ter melhor ajuste, melhor distribuição de peso e, com isso, mais estabilidade para o trabalhador no campo no momento de realizar a pulverização. O pulverizador costal à bateria, ele é um desenvolvimento que começou com esse produto Balance e ainda tem o trabalho de inovação da bateria. A bateria é um produto que facilita muito a pulverização, então você tem novamente uma questão de ergonomia, porque você tem maior autonomia do produto no uso. Então, no dia a dia, é muito mais fácil fazer a pulverização, porque você não precisa fazer um grande esforço para fazer a pulverização. E você tem uma bateria aí de lítio, que também trabalha nessa questão de sustentabilidade e meio ambiente. Ele pode ser aplicado em diversas utilizações no campo, desde agricultura orgânica, horticultura, fruticultura, pomares, jardinagem, floricultura, pastagens, a pecuária usa muito também
o produto, e também a dedetização de ambiente. Então, ele é um produto bastante versátil e além de poder contar com toda essa questão de ergonomia e de autonomia do produto, que é o diferencial dele para o público que a gente tem em termos de inovação. Em relação às especificações técnicas, eu não vou falar muito a respeito disso, tem um quadro aqui, mas o grande item para destacar aqui é a questão de autonomia. Então, em média, o homem do campo, a mulher do campo, tem uma média de 3 horas e meia de autonomia no campo. Isso significa praticamente um dia de trabalho, porque ninguém fica pulverizando o tempo inteiro ali durante o seu dia de trabalho, então ele dá praticamente um dia de trabalho, e na pressão mínima ele chega a quase 17 horas de autonomia. E fora que a recarga do produto é extremamente fácil de ser feita, com isso a pessoa pode conectar facilmente a bateria, é como se fosse uma bateria de celular, né? Então você conecta facilmente para fazer a recarga do produto e rapidamente ele está pronto para um novo uso. Então, isso é uma grande inovação em termos de autonomia. E fora isso, como vocês podem ver aqui, ele tem todas as questões relacionadas ao corpo humano. Nós somos pioneiros nesse pensamento em relação à questão de ergonomia para o corpo humano, para a utilização de produtos de pulverização. Então, ele foi pensado exatamente para poder trabalhar a distribuição de peso e evitar a sobrecarga no corpo humano. A parte dorsal dele também foi desenvolvida para proporcionar melhor ventilação, porque normalmente os equipamentos tradicionais, eles trazem a questão de sudorese, e isso dificulta o trabalho e deixa mais desgastante o trabalho da mulher e do homem no campo. Então, ele foi pensado também para se ter um espaço para você poder fazer a ventilação correta do produto e redução da sudorese. Ele tem um bocal de abastecimento que minimiza o desperdício por derramamento de produto e um copo dosador que facilitam muito ali na hora de fazer o trabalho no dia a dia no campo. A questão da bateria é um dos itens também de diferenciais do produto. Ao invés de utilizar a bateria de chumbo, como diversos aí utilizam no mercado, é a mais conhecida, nós partimos para uma bateria muito mais sustentável, que é a bateria de lítio-íon. Ela tem uma autonomia muito grande, uma facilidade de uso, realmente é como uma bateria de celular, e ela tem uma facilidade, ela se acopla ali no espaço atrás do equipamento, facilitando a própria troca da bateria ao longo da jornada, se isso for necessário. Então, é muito fácil de ser feito esse trabalho, e ela é recarregável, facilmente recarregável, então facilitando aí realmente o dia a dia da jornada. Como eu falei, ela tem uma autonomia média de mais ou menos 3 horas e meia e uma autonomia total de quase 17 horas de uso na pressão mínima. Na parte traseira do equipamento, como ela fica, ela possibilita 3 formas de recarga. Então, a gente tem a facilidade de recarregar no próprio conector, dentro do equipamento ou mesmo fora do equipamento. Ela é muito simples de ser utilizada como uma bateria de celular, facilitando o uso no dia a dia. Em relação à bateria, uma outra questão também muito importante, que a gente pensa muito, a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, é a questão da logística reversa, como fazer o descarte dessas baterias no dia a dia. Então, a gente tem todo um trabalho que foi programado, um processo que foi programado de logística reversa para que o consumidor que adquire o nosso produto possa, no final, depois do uso, ela tem um tempo de autonomia muito grande de uso, mas depois do uso dessa bateria e na hora de fazer o descarte, ele pode levar a bateria na nossa revenda, em qualquer uma das nossas revendas, e essa bateria vem para a fábrica, e isso tem todo um tratamento ambiental que é feito para resguardar a questão de descarte no meio ambiente e evitar esse tipo de problema de descarte e de contaminação de solos e contaminação de água.
A fonte de alimentação dela é uma fonte de alimentação simples, como a de qualquer equipamento que a gente tem doméstico. É uma fonte bivolt, com fusível. Ela tem o LED de indicação de recarga, de carga completa e de baixa carga. Então, isso também facilita no momento do uso, para que o consumidor que está, o agricultor, a mulher no campo que esteja utilizando, consigam identificar se o produto precisa ou não ser recarregado. Então, é muito fácil. E ele tem um painel eletrônico que também é extremamente intuitivo e simples de ser utilizado. Tem o potenciômetro de controle para a pressão do produto. Então, quanto menos pressão, mais durabilidade da bateria. Quanto mais pressão, menos durabilidade da bateria. Tem o botão de liga-desliga, que é muito simples, e o botão de carregamento da bateria. Então, é um produto extremamente fácil de ser utilizado, mas ainda assim muito preciso, né, por conta de toda a tecnologia que ele já leva das linhas de pulverizadores da Guarani dentro dele. Então, ele é muito preciso e muito eficiente na sua utilização no dia a dia. Ele tem a bomba de diafragma, que também auxilia na hora de puxar e pressionar o líquido. E a válvula de descarga, que é uma válvula que tem 4 tipos de filtragem, um sistema de filtragem extremamente importante para que a água que é colocada ali não seja, não contamine o produto, o equipamento que é utilizado nessa válvula, e para que ela tenha resistência aos produtos químicos e aos itens que são utilizados no momento da pulverização. 1 minuto, Vanessa, por favor, 1 minuto. Ele pode ser utilizado com qualquer bico de pulverização que existe no mercado, também ele se acopla, e tem diversos outros acessórios que também podem ser embutidos. Ele também permite armazenar objetos no dia a dia de trabalho, as pontas de pulverização, luvas e outros produtos. E tem o suporte para lança, que também facilita ali no momento de você encerrar a sua utilização, ou no meio do caminho, quando você precisa parar por algum momento. Então, é um produto bastante completo, é um produto que é resultado de um trabalho de pesquisa muito forte para ser ergonômico, sustentável para o meio ambiente, para se pensar na questão do equilíbrio do trabalho e do corpo do ser humano que está trabalhando ali com esse produto. Então, basicamente, a questão das alças também são almofadadas, então eles facilitam ali a questão da distribuição do peso. Então, é um produto que foi muito pensado para ser utilizado no campo e para ter um equilíbrio muito grande na questão da inovação. Basicamente, é isso que a gente quis mostrar. Novamente, gostaria de agradecer ao Fábio, ao Álvaro, que nos convidaram para estar aqui nesse momento com vocês, dividindo as nossas percepções aí em relação à sustentabilidade, meio ambiente e trabalho no campo. Vanessa, muito obrigado. Muito importante que a Guarani esteja vinculada a esse projeto, porque, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que anda na vanguarda tecnológica e realmente vem atendendo aí a demanda dos produtores, principalmente os pequenos e médios produtores. Para encerrarmos a nossa rodada de apresentações, o último tema, que seria a energia renovável, um grande desafio tecnológico no campo, né? Nós convidamos o Júlio Dalben, da Irrigasol, que vai apresentar a tecnologia que a Irrigasol está desenvolvendo, e nós selecionamos como um exemplo aqui para o projeto. Júlio, seja bem-vindo, pode compartilhar a sua apresentação, fique à vontade. Bom dia, está me ouvindo bem? Sim, ouvimos bem. Tá, beleza, então, vou apresentar aqui. Vou colocar. Consegue ver minha tela, certo? Então, vemos bem. Vou avançar. Bom, como o Fábio introduziu, meu nome é Júlio Dalben, eu sou proprietário do grupo Irrigasol hoje. Eu graduei em Engenharia de Controle e Automação em 2017, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalhei de 2010 a 2017 no grupo de pesquisa estratégica em energia solar, chamado Fotovoltaica UFSC,
que hoje é o maior centro de pesquisa em energia solar da América Latina. E, na época, em meados de 2011, comecei o desenvolvimento de um produto que pudesse utilizar energia solar para bombeamento de água com energia solar, né, realmente. E aí, após a graduação, em 2017, eu abri a Irrigasol, né, aí uma empresa mesmo para poder fabricar esses equipamentos que começaram a ser produzidos ali, desenvolvidos em 2011. Bom, hoje a gente tem o grupo, que é dividido em indústria eletrônica. A parte da indústria eletrônica está em Santa Rita do Sapucaí, que é considerado o Vale da Eletrônica no Brasil. Lá a gente faz a fabricação dos equipamentos, os inversores são fabricados por lá. Aqui é uma linha de montagem, nossa linha de montagem. A produção ela é bastante manual, tem algumas partes que são automatizadas, mas boa parte é manual. Esse é o nosso principal produto, né? Esse é o inversor Irrigasol para bombas de até 7,5 CV, no caso esse que está sendo exibido, mas nós temos equipamentos para 15 cavalos e temos versões que são engenheiráveis, né, que podem ser adaptadas ou desenvolvidas sob demanda para potências maiores. Eu estou desenvolvendo agora um equipamento de 180 cavalos para uma aplicação específica de irrigação. Como são demandas pontuais, a gente não coloca isso em escala de produção, porque produção eletrônica precisa ter volume, então equipamentos nessa potência não tem volume, então a gente faz sob demanda. Um grande diferencial que nós temos no nosso produto é a parte de monitoramento. O nosso equipamento ele é totalmente monitorável. Então, o usuário, o cliente, o proprietário, o instalador, ele consegue fazer toda a configuração do equipamento, parametrização, sem colocar as mãos nele, só pelo aplicativo. E o aplicativo também fornece uma série de informações úteis com relação à operação do sistema, quando instalado, né? Os parâmetros elétricos, as variáveis, uma série de informações que são muito relevantes a fim de diagnóstico de desempenho do sistema. Aí o nosso grupo tem a distribuidora, né? Esse aqui é o nosso galpão da distribuição, onde a gente fornece os kits de bombeamento. Então, não só o inversor, que a gente fornece o inversor, estrutura, os módulos fotovoltaicos, os cabos, enfim, o que o cliente precisar para a instalação. Só não é fornecido a instalação, né? Porque a distribuidora, a ideia é atender o país todo, e aí, por uma limitação de mão de obra, a gente não consegue atender com a instalação o Brasil todo. E nós temos a instaladora, que é a parte da empresa que faz as obras completas. Aí a gente faz as obras inteiras, desde fabricação de reservatórios, instalação de tubulação, instalação do sistema de bombeamento, distribuição, bebedouros, enfim, ou quando é irrigação, os aspersores, e a gente faz pela instaladora. Só que é uma empresa que daí eu consigo atender somente aqui na região norte do Mato Grosso, onde eu estou, num raio de uns 400 quilômetros mais ou menos. A instaladora ela é muito importante para a gente, para que a gente traga para o produto, para o inversor, que é o nosso carro-chefe, os requisitos do cliente, né? O que o cliente espera do produto, quais são as condições de uso, as condições de instalação, quem que instala, quem que opera, enfim, então essa vivência de campo, né, essa vivência da instalação, a gente converte isso para a engenharia do produto. Então, o produto, ele é o tempo inteiro está sendo desenvolvido, né? A gente lança 2 versões por ano, com melhorias, com base nessa experiência que a gente tem dentro da casa do cliente. Aqui é uma foto de um dos nossos sistemas instalados. Então, lá na represa tem 2 boias que estão sustentando a bomba é submersa, e aqui as unidades de bombeamento. Essa água ela é utilizada, no caso específico dessa aplicação, num confinamento de gado. Mas o bombeamento pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Irrigação, gado,
para peixes, enfim, a aplicação vai depender muito do cliente. Na nossa região, o forte aqui é a pecuária. Então, aqui a gente consegue abastecer cerca de 250 mil cabeças de gado com o nosso sistema, só pela instaladora, só pela nossa instaladora. Em termos de sistemas instalados no país todo, está em torno de 1.300 sistemas. Aqui é um exemplo de uma aplicação. Então, é uma aplicação de pecuária intensiva, né, que é o nosso carro-chefe da empresa de instalação. A gente trabalha com projetos de pecuária intensiva, e a pecuária intensiva, obrigatoriamente, você precisa ter água encanada disponível para os animais. Isso traz uma série de vantagens, né? Em termos de ganho de peso, o fato de disponibilizar água encanada, de boa qualidade, em abundância para os animais, representa em torno de 100 a 250 gramas por cabeça dia a mais, tá? Só com o fato de disponibilizar água nessas condições que eu acabei de citar. Isso representa mais ou menos 35% do ganho de peso diário do animal. Então, é bastante expressivo. Isso faz com que os sistemas se paguem muito rapidamente, né? O payback, o ROI, em torno de 11 meses a 14 meses, quando o sistema ele é mais complexo de ser instalado, em torno de 14 meses. Mas o ROI ele é muito rápido. E, como eu disse, nossa principal aplicação é para pecuária, mas o equipamento é versátil para qualquer outra aplicação que seja de bombeamento de água. Agora a gente está lançando também, eu vou voltar aqui para o equipamento, a gente estava lançando uma versão para ventilação de aviários, seja aviário mesmo ou seja granjas de suínos, né? Por quê? O nosso sistema ele é operado com energia solar, independente da rede elétrica, tá? Um sistema de geração solar conectado à rede, esses sistemas comuns para gerar energia para a rede, se falta rede, se acaba energia, esse sistema se desconecta. E ele tem que ser assim, ele se desliga. Num sistema de aviário, os ventiladores precisam funcionar de forma contínua, não pode parar de maneira alguma. E mesmo que tenha energia solar, se falta energia da rede, tudo se desliga. E isso já não aconteceria se estivesse empregando nossos equipamentos. Nossos inversores continuariam operando, né? Todos os dias tem sol, independente se tem mais sol ou menos sol, ele continua operando, ele consegue regular a velocidade do motor para ajustar a potência entregue, né? E aí poderia ser empregado, além do bombeamento, para ventilação. Então, basicamente, vai ser o mesmo produto, mesma engenharia, mas com uma marca e uma apresentação diferente, né? Porque é um nicho de mercado diferente, essa parte de ventilação. Mas até hoje, nossa aplicação é para água, né? Para bombeamento. E aí o equipamento ele é 100% nacional, assim, fora a questão de componentes eletrônicos, porque o país não produz componentes eletrônicos, né? Mas os componentes são importados de grandes países produtores, como Singapura, Alemanha, Estados Unidos, a China muito pouco, por questão de qualidade. China, basicamente, é só conector. E aí o restante do produto, parte de gabinete, montagem, enfim, finalização, teste, tudo feito no Brasil. Parte de adesivos, tudo feito no Brasil. Isso porque a aplicação com água, ela requer alta confiabilidade. O produto precisa funcionar todos os dias, o dia todo. E a gente conseguiu trazer para o produto esses requisitos de alta confiabilidade. Então, a gente tem equipamento aí operando há 8 anos, sem parar. Nosso índice de falha é muito baixo, está na casa de 0,3%. Isso com equipamentos de 3 anos de operação, né? E aí, assim, fabricado no Brasil, suporte no Brasil, peças no Brasil. Então, para o nosso cliente, isso é uma grande vantagem, tá? E é esse o produto que eu trago para vocês. Aqui dentro do nosso tempo curto, gostaria de agradecer pelo convite e pela atenção de todos.
E aí eu vou ficar disponível para perguntas, caso tenha. Muito obrigado, Júlio. Muito boa apresentação. Né? A Alta Floresta é realmente um dos polos mais significativos do desenvolvimento do agronegócio. Né? Esse trabalho que você apresentou é muito importante para a pecuária, assim como também vai ser para a agricultura. Eu gostaria aqui de lançar aqui uma pergunta, abrir aqui para as perguntas. Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu captar ela aqui. Espera aí. Porque agora eu tenho que achar aqui no chat as perguntas que entraram aqui. Só um segundinho. Bom, a primeira pergunta vem do Luiz Cláudio Bona. Aliás, eu gostaria de agradecer muito ao Bona por toda a parceria no projeto. Ele é um parceiro do projeto, é uma pessoa que vem nos apoiando. E ele faz a pergunta para a GoSolos, para a Vânia, se já fizeram algum monitoramento de solos, considerando a questão do equilíbrio ecológico, antes e depois do uso de EM, dos micro-organismos eficientes? Então, deixa a Vânia à disposição aí para a resposta. Oi, Fábio, obrigada. Obrigada, Luiz, pela pergunta. A gente ainda não fez com EM, né? A gente tem alguns produtores aqui na nossa região que utilizam, aqui perto de Curitiba, mas a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar diretamente com eles. A gente está no momento agora de fazer o acompanhamento, né, das safras que a gente fez as análises no ano passado. Então, esse ano que a gente está dando sequência nessa amostragem que visa realmente o monitoramento. Mas com o EM a gente tem bastante interesse de fazer, né? A gente precisa buscar parcerias aí que trabalhem com isso para que a gente possa fazer o monitoramento desses solos. Muito obrigado, Vânia. Vânia, temos uma outra pergunta para GoSolos. Né? Naquela tua apresentação que fica os micro-organismos de um lado e os patógenos, o Marco Aguiar pergunta: Vânia, seria uma competição entre patógenos e não patógenos? É como se fosse realmente uma competição, né? Em todo ecossistema microbiológico, mesmo dentro do nosso próprio corpo, como na rizosfera da raiz, existe esse microambiente. Então, quando você tem mais rizosfera ocupada por micro-organismos benéficos, você está mais protegido dos patogênicos, né? Então, existe bastante interação entre micro-organismos, existem interações benéficas entre micro-organismos e interações maléficas entre micro-organismos, um atrapalhando o outro mesmo. Então, é realmente por isso que ajuda no controle e a utilização de micro-organismos benéficos. Ok, muito obrigado, Vânia. Eu vou embalar em uma outra pergunta para o GoSolos. A pergunta vem da Silvana. A pergunta vem da Silvana Luzmila Flores. Se vocês estudam o poder relativo de neutralização do solo, PRNT, que valor tem o solo com organismos favoráveis e com patógenos? A gente não utiliza necessariamente essa medida, né? A gente utiliza os índices de diversidade que dizem respeito à quantidade de micro-organismos como um todo, né? Seria interessante estudar especificamente esses números. Não sei se eu respondi a pergunta como um todo, Fábio, se puder repetir. Deixa eu voltar nela aqui. Não, eu acho que você respondeu. Se vocês estavam estudando o poder relativo de neutralização do solo, se o valor do solo com organismos favoráveis e patógenos apresenta alguma diferença a partir desse estudo, assim eu entendi. Como eu falei, não existe um número específico que a gente utiliza, né? Porque essa métrica ela é desconhecida desse ponto de vista, né? Mas a gente pretende chegar em alguns modelos específicos que deem esse panorama do que é o solo mais saudável. Ok. Eu deixo também aberto mais alguma pergunta que possa vir para o chat, ou mesmo dos palestrantes para palestrantes possam levantar a mãozinha. E eu gostaria de emendar aqui uma pergunta
para poder a Verte Agrotecnologia. Mariane, se existe, né, um diálogo com outros aminoácidos neste trabalho de vocês, se vocês especificam demais aminoácidos, né, nessa questão dos quelatos. Hoje, no processo que a gente tem de obtenção da tecnologia, o único aminoácido com o qual a gente trabalha para a área agrícola é a glicina. O processo utilizado pela empresa para a produção desse quelato, ele é um processo que isola esse aminoácido. A gente sabe que a planta necessita de outros aminoácidos, né? Mas o aminoácido glicina, ele é um aminoácido de menor cadeia. Então, vamos pensar que a estrutura básica de um aminoácido é um grupo amino, um grupo carboxílico, um hidrogênio e um radical. No caso da glicina, esse radical é apenas mais um hidrogênio. Isso significa que também é simples da planta mesmo fazer a composição de outros aminoácidos apenas retirando esse hidrogênio. Então, a planta automaticamente pode utilizar também o aminoácido glicina na produção de outros aminoácidos, os quais ela necessitar. Então, ele serve como uma cadeia também para a produção de outros aminoácidos que a planta vai necessitar. Então, a gente disponibiliza hoje no processo apenas o aminoácido glicina, mas tendo consciência de que os outros aminoácidos também indiretamente vão poder ser disponibilizados à planta em virtude dessa ligação ser muito simples. Muito obrigado, Mariane. Olha, o Michael Becker, da Natura Invest, que também é um parceiro e apoiador desse projeto, que ele está em Brasília, ele faz uma pergunta aqui para o Júlio. Né? Em um contexto mais europeu, por falta de espaço, estão desenvolvendo projetos agrofotovoltaicos, projetos que integram a produção selecionada abaixo de painéis fotovoltaicos. Essa tecnologia seria viável, interessante no Brasil para trazer mais retorno por hectare? Ou seja, ter placas solares numa altura maior com culturas embaixo. O que você acha, Júlio? Então, é uma pergunta difícil, assim, não é algo que eu parei para analisar, mas eu acredito de antemão que no contexto do Brasil, não. Primeiro porque nós não temos falta de espaço, nós temos muito espaço. E a pecuária intensiva e as técnicas que os colegas trouxeram é para trazer maior produtividade, obviamente, né? Produzir mais na mesma área. Mas as áreas são muito grandes, as áreas são gigantescas. E, tecnicamente, colocando, né, os painéis mais altos, a gente vai gerar sombra. E eu não sei o que se produziria na sombra. Culturas, não. Talvez para o gado, mas também não faz sentido, porque a quantidade de animais é gigantesca, né? A gente não consegue cobrir uma fazenda, não há essa possibilidade. E também gera um outro problema, que é a questão de manutenção. À medida que você desloca isso para cima, o processo de limpeza, por exemplo, fica muito mais complexo. E a limpeza ela é muito necessária, principalmente num ambiente sem pavimentação, um ambiente que é chão, que agora, por exemplo, a gente está na época da seca, e é poeira, e muita poeira, não é pouca poeira, então eu vejo que não faz tanto sentido elevar, né? E algumas empresas utilizar isso como estacionamento, tudo bem, né? Mas aí já é uma outra aplicação, já é pavimentado, para geração de energia para a rede, dentro de ambiente urbano também, é um pouco diferente. Ok. Muito obrigado, Júlio. Eu gostaria de estender aqui uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, nós tivemos no Brasil, durante muitos anos, a implantação da árvore do Nim. Em muitas fazendas e muitas propriedades introduziram a árvore de Nim sem um critério, e essa árvore, como repulsora, promoveu um impacto diante de outras plantas, né? Você vê que essa é uma barreira cultural para a gente poder ter o uso do Nim, porque o Fitonim realmente é um produto fantástico, eu conheço o produto. Então, como vencer essa barreira cultural que existe em algumas regiões quando nós temos a tecnologia do Nim colocada como uma alternativa
de solução para os produtores? Ô, Fábio, foi muito boa a tua pergunta. Essa realidade existe, contudo, entretanto, a gente está passando assim, a gente está recebendo visita, solicitação de grandes fazendas, de médias fazendas, que precisa de um produto agronomicamente confiável, porque as moléculas químicas já não estão mais controlando, por exemplo, a cigarrinha no milho, a cigarrinha na cana. Então, a partir do momento que a gente muda a chave da fazenda e chama desde o superintendente agrícola, o diretor agrônomo, os técnicos agrícolas, e mostra para ele que nossa molécula natural, extrato botânico, junto com mais 1 ou 2 biológicos, controla agronomicamente a praga, a doença, meu amigo, não existe mais barreiras ali, então. E aí, essa sua pergunta, ela vai mais para a pequena agricultura, para a agricultura familiar, onde no Nordeste já está estabelecido como a arborização urbana, ele é usado como sombra, porque ele vegeta em locais ao longo das estradas e nas cidades, onde outras vegetações têm dificuldade de se desenvolver. Aí a gente pergunta, caramba, o Ninho pega água da onde? Do orvalho da manhã, da madrugada? Porque onde outras plantas estão padecendo, secas, o Ninho está lá bonitão, verdão. Agora, se a gente retomar a medicina ayurvédica, que é a medicina ancestral no mundo, o Ninho é uma planta sagrada. Lá ele é conhecido como The Villa Farmers, é a farmácia da vila. Então, essa barreira ela está sendo passada a dia, caso a caso, sabe, Fábio? A gente não... E outra, tem doutores aí em entomologia, como criadores de abelha do Ceará, que está dizendo, olha, o Ninho, na verdade, num balanço, ele salvou uma parte da nossa apicultura, tá? Então, eu estou achando muito bom essa nova abordagem do Ninho nas grandes fazendas, porque a gente está virando a chave. As moléculas químicas já não controlam as grandes pragas. Teve o exemplo da uva em Petrolina, que é o maior exportador de uva. Um problema com inseticida químico, multinacional, que não está controlando a cochonilha de carapaça ou a cochonilha do carmim, e o óleo de Ninho puro, o nosso Fitonin, controla. Então, a gente está virando a chave agronomicamente, sabe, Fábio? Mostrando na prática, e as próprias fazendas, os próprios agrônomos estão dizendo, cara, teu produto é melhor do que esse químico aqui. Eu quero usar o teu. Então, a gente está crescendo muito mais na agricultura convencional do que na orgânica regenerativa. Muito obrigado, Gustavo. Eu não temos mais, deixa eu ver aqui, um comentário do senhor Hans Jörg, que vem lá da Suíça, né? Aí eu tenho que citar ele como o fundador da AgroSuisse, que é a empresa que está aí parceira ao projeto. O Hans coloca aqui que o custo é extremamente alto, e o custo é extremamente alto, né, sobre a energia, e é economicamente viável com culturas de muito valor. Porém, também serve para minimizar riscos de tempo frio, né? Essa é uma observação que ele coloca sobre a pergunta que foi encaminhada para o Júlio. Tá? Eu gostaria de estender aqui uma pergunta para a Vanessa, que a Guarani, diante desse grande desafio que nós ouvimos aqui no nosso encontro, onde os bioinsumos passam a tomar grande parte da demanda de uso, né, pela agricultura brasileira, como a Guarani está olhando esse futuro no desenvolvimento de novas máquinas e equipamentos para atender essa nova forma tecnológica do produtor, e até tem algumas regiões no Brasil que se falam até de não tocar mais no solo, não remexer mais o solo. Então, como é que está se vendo pela Guarani esse grande desafio pela frente? Vamos lá, respondendo aqui sua dúvida. Nós temos diversos projetos que estão sendo trabalhados aqui. Nós temos uma área de engenharia bastante forte, e a gente trabalha com universidades do Brasil todo e também do exterior. E a gente tem diversos projetos
em andamento nessa questão dos bioinsumos, principalmente. Como eles estão em andamento, a gente não pode abrir nesse meio, porque tem muita pesquisa acontecendo, mas logo mais nós teremos tanto novos equipamentos, como também algumas coisas em termos especificamente de bioinsumos aí para lançar no mercado. Então, temos alguns caminhos grandes aí que estão sendo desenvolvidos, não só para pensar na questão ambiental, mas a questão de bioinsumo como o aumento do volume e da produtividade dos cultivos mesmo. A gente tem pesquisas sendo realizadas com o cacau, a banana, milho e alguns outros cultivos aqui no Brasil. Muito obrigado, Vanessa. Também queria registrar aqui um comentário sobre a questão da energia fotovoltaica pelo Richard Sherritt, nosso coordenador técnico do projeto. O Richard coloca aqui, Júlio, que, por outro lado, nós temos de 1,2 a 1,5 vezes mais energias por metro quadrado devido à nossa condição tropical, né? Os painéis poderiam absorver esse excedente, ajudando as culturas que poderiam estar embaixo, ressaltando que existem algumas culturas que podem ser tolerantes à sombra, né? Não sei se você quer fazer algum comentário, Júlio. Então, sobre essa parte assim, de cultivar embaixo de uma estrutura de módulos fotovoltaicos, particularmente eu nunca vi, né? O máximo que eu vi por aqui são os carports, são estacionamentos mesmo. Não, assim, pensando em escala, de repente uma cultura de uma escala pequena, talvez faça algum sentido. Mas eu creio que a dificuldade em manter a limpeza dos módulos não justifica. Porque essa questão assim, de diminuir, vamos supor, diminuir a irradiação solar que incide sobre a cultura, você consegue resolver isso de uma forma muito mais barata utilizando o SOMBRIT, por exemplo, que é específico para isso, do que colocando os módulos fotovoltaicos lá em cima. Tem que considerar que problemas de manutenção, problemas de estrutura mesmo, de sustentação e resistência, né? Não sustentação como resistência também a ventos fortes. E isso encareceria demais essa instalação, de modo que não sei se a conta fecha, né? Se seria viável, considerando que a gente está falando de uma área rural, uma área de produção rural, né? Não é o caso, por exemplo, de uma empresa que cada metro quadrado, né, dentro de um espaço urbano, que tem cada metro quadrado bem limitado e não consegue expandir. Então, aí sim, faz algum sentido o estacionamento solar por conta disso. Gera energia e serve de estacionamento ao mesmo tempo, serve de abrigo para os carros. Mas numa área rural, penso que uma área delimitada para geração solar num canto, com uma estrutura baixa, próxima do solo, de fácil manutenção, e os cultivares no outro canto, da forma como com as tecnologias que tem no mercado, né? SOMBRIT, com estufa, né? O que for o caso. Júlio, muito obrigado. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso evento, faltam 6 minutos. Eu gostaria de evidenciar que todas essas tecnologias apresentadas estão disponíveis na plataforma da WIPO Green, que todos nós que estamos envolvidos no projeto estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida posteriormente a esse evento. Da parte da AgroSuíça, agradecer a CEPAL e a NPI por todo o apoio da realização desse evento e um agradecimento especial ao WIPO Green da iniciativa de desenvolver um projeto de tanta relevância aqui para o Brasil e para os países parceiros na América do Sul e demais países no mundo. Eu gostaria de passar a palavra para a Sabrina ou Peter para poder encaminhar o encerramento do evento. Muito obrigado a todos. Ressalto a importância de darmos continuidade nesses contatos que nós fizemos aqui no evento e durante a execução do projeto. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela participação no evento.
E nós, daqui da parte do WIPO Green, nós agradecemos muito a AgroSuisse pela moderação, o INPE, a CEPAL e também o Ministério do Desenvolvimento. Muito obrigada a todos pelo envolvimento e pelos nossos palestrantes. Foi muito interessante escutar um pouco sobre as tecnologias que estão sendo difundidas no Brasil. Nós vamos até trabalhar em cooperar com vocês para difundir um pouco mais sobre essas tecnologias para os outros países onde a gente está encontrando necessidades, onde nós achamos que as tecnologias que vocês estão desenvolvendo podem ajudar. Então, muito obrigada e até o próximo evento. Ok, obrigado a todos. Alguma palavra final? Vamos multiplicar essas tecnologias, vamos difundir ela no Brasil, porque o Brasil é gigante. Eu tiro isso pelo meu Nordeste aqui, que é gigante, muitas áreas. A gente precisa desenvolver uma agricultura mais limpa, mais eficiente, e biotecnologias temos. Vamos em frente. Vamos juntos, juntos somos mais fortes. Obrigado, Gustavo. Obrigado aos palestrantes, a Vânia, ao Júlio, a Vanessa, a Mariane. E nos encontramos no próximo evento. Muito Valeu, obrigada a Fábio. todos. Obrigada, Fábio. Valeu, Sabrina. Valeu, Peter. Obrigada. Oxen.